Ainda de pé, abra a sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 7 ao versículo 12. Se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar a leitura conosco aqui na projeção. O texto diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Teu Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações nesta manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Amados, nesta manhã eu vou começar uma série que eu ainda não sei quando é que eu vou acabar, mas é uma série cujo título da série é Eu Não Aguento Mais. Vamos dizer? Eu não aguento mais. Mais uma vez? Eu não aguento mais. E o tema da mensagem desta manhã é Na Outra Cadeira. E se vocês notaram bem, irmãos, o texto que eu li foi o texto que eu preguei alguns domingos atrás sobre, na série O Beabá da Vida Cristã. Esse texto é o capítulo 4 de 1 João, que é, ao contrário do que muitos pensam, de que 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor. 1 João 4 é o capítulo que fala mais sobre o amor. Enquanto 1 Coríntios 13 fala 9 vezes sobre o amor, 1 João 4 fala 27 vezes a palavra amor. Então, nós estamos saindo da série O Beabá com a série Eu Não Aguento Mais, porque ela faz uma ponte para uma mudança que nós precisamos ter. Nós vamos falar nessa série sobre mudança, porque não adianta a gente conhecer o Evangelho se a gente não tiver uma atitude intencional de viver o Evangelho. O Evangelho não deve ser só conhecido e guardado como aqueles da Bíblia que guardaram seus dons e enterraram. Não, o Evangelho ele deve ser plantado em nossos corações e deve gerar frutos para a glória de Deus. Então nós precisamos ser intencionais. E nós não nos vemos, muitas vezes, com intencionalidade. Alguma coisa precisa mudar. E por que o nome da série Eu Não Aguento Mais? Eu ouvi nessa semana um podcast de um digital influencer chamado Marcelo Toledo. Ele fez um podcast para um canal chamado Gamecast, com o título Pare de Dar Desculpas. Ele disse o seguinte, eu vou ler para os irmãos. A frase mais importante não é dizer, eu vou mudar. A frase mais importante é, eu não aguento mais. Quando você fala, eu não aguento mais, você está sentindo aqui no seu coração. Você está sentindo a sua pele. Você está inteiramente vibrando e dizendo, eu não tolero mais essa vida, eu vou mudar agora. Não importa o que aconteça, se vier uma puxada para o buraco, se tiver um querendo me tirar do meu caminho, eu não saio, porque eu não admito mais viver a vida que eu estou vivendo. Você tem que ser um indignado. Então, para a gente mudar de fato, não adianta dizer eu vou mudar. Porque quantas vezes a gente disse para Deus, Deus agora eu vou mudar. E mudou?
Se a vida continuou como estava, continuou a mesma coisa. Então a frase não é eu vou mudar. A frase é eu não aguento mais. Você tem que, aquilo que você quer mudar na sua vida, você tem que dizer eu não aguento mais, eu vou mudar. E se quiserem me puxar para um lado, quiserem me puxar para o outro, eu não vou ser puxado, porque eu sei realmente o que eu quero. Irmãos, no ano final de 2023, eu tomei uma decisão de perder peso. Eu perdi 20 quilos de peso. Não sei se os irmãos notaram, mas tem alguma diferença entre... né? E se eu disser hoje eu não aguento mais para o peso que eu estou, eu posso perder, se eu definir isso, até o final da série perder mais 7, que é o que eu quero perder, mas o pessoal está dizendo, não, já está bom, pastor, fica assim mesmo, né? Então eu estou na dúvida, né? Mas é simples, irmãos, a gente precisa colocar no nosso coração, eu não aguento mais, eu vou mudar. E a gente olha para a nossa sociedade e vê essa violência, que está toda aí, sim ou não? Você ainda aguenta isso? Não, a gente não aguenta mais isso, irmãos. Ou a gente faz alguma coisa para mudar, ou nada vai mudar. Você acha que é a mudança de regime político que vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar. Qual é a única coisa que vai mudar a nação brasileira? Diga aí, a única pessoa que pode mudar, quem é? É Jesus, irmãos, é Deus. E quem é o agente de Jesus para mudar a realidade? Eu e você. Eu e você. Está nas nossas mãos o poder de mudar o cenário que está aí. Porque, irmãos, tem gente da nossa igreja que mora dentro de comunidades, e eu poderia dizer todos, né, mas pelo menos a grande maioria, comunidades que têm problema de violência, é marido batendo em mulher, é problema com droga, é problema de espancamento, estupro, é um monte de violência que, irmãos, a gente tem que dizer, eu não aguento mais. E nós temos o que de melhor um ser humano pode ter, que é a presença de Deus em nossa vida. Então nós somos os principais agentes transformadores da sociedade. Se a violência que está em Salvador está acontecendo, irmãos, grande parte da culpa é da igreja. Por quê? Porque a igreja não está se movendo da maneira que deveria se mover. E chega num ponto que a gente não aguenta mais. A gente precisa avançar. Então a gente precisa, irmãos, tomar uma decisão de viver intencionalmente a missão dada por Deus, que é alcançar vidas. Irmãos, tem pessoas que estão indo para o inferno, e isso precisa deixar a gente horrorizado. Você deve pensar, eu não aguento mais ver tanta gente indo para o inferno, porque poderia ser eu, ou não poderia ser você? Por que você está na igreja hoje? Porque alguém disse, eu não aguento mais, e foi em busca de você. Porque alguém disse, eu não quero ver essa pessoa indo para o inferno. Essa pessoa disse, olha, eu vou mudar, eu vou evangelizar, eu vou falar de Jesus, eu vou pregar o evangelho às pessoas. Então, irmãos, não vai ser a polícia, não vai ser a política, não. Somente Jesus pode mudar essa realidade. Somente Jesus pode mudar a realidade da sua vizinhança. Somente Jesus pode mudar a realidade de quem está na cadeira que está do seu lado aí, dessa pessoa. Muitas vezes você senta, somos pessoas movidas por hábitos, né? Tem pessoas que sentam no mesmo lugar. Então a gente aqui que prega já bate o olho, já sabe onde vai encontrar fulano, já sabe onde vai encontrar cicrano, né? É assim ou não é? É mais ou menos naquela região ali, mais ou menos ali naquela região. A gente meio... E se alguém sentar na sua cadeira, hein? Sentaram na minha cadeira. Mas, irmãos, o que mais impressiona muitas vezes é que muitas vezes a gente não sabe da necessidade da pessoa que está sentada do nosso lado. A gente não sabe nem o nome. A gente senta há 20 anos na mesma cadeira e há 20 anos diz, oi. Quando o pastor manda, né? Cumprimente a pessoa que está do seu lado aí. Irmão, aí, é para cumprimentar mesmo. Tem gente que fala, pastor, não gosto muito disso, né? Misericórdia, irmão. Misericórdia. Mas o pastor não precisava nem mandar fazer, né?
é você chegar, falar como é seu nome, tudo bem com você, vamos orar juntos aqui para começar o culto, vamos fazer uma intercessão pelo culto que vai começar, vamos orar, vamos trazer, invocar a presença de Deus, vamos trazer Deus para cá, né? Vamos fazer Deus fluir de nossas vidas. Então por isso que a mensagem é na outra cadeira, né? Você sabe quem é a pessoa que está do seu lado? Pergunte aí o nome dela, pergunte, como é seu nome? Você conhece? Temos que nos relacionar, irmãos. Temos que nos relacionar. Agora, vocês notaram outra coisa? Vocês notaram que tem cadeiras vazias? Tem ou não tem? Quem poderia estar nessas cadeiras? Pessoas que estão na outra cadeira, onde você senta, não aqui, mas você senta fora, na mesa da sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança. Essa cadeira está vazia aí, a responsabilidade é nossa, porque quem deveria ter trazido gente para sentar nessa cadeira era quem? Eu e você. Então nós como igreja precisamos entender que na igreja tem cadeiras, lá fora tem cadeiras e pessoas precisam, irmãos, de cadeiras. Faça uma autoavaliação, ninguém precisa me responder. Quantas pessoas você pregou o evangelho na última semana? Quantas pessoas você pregou o evangelho no último mês? No último batismo que teve aqui na igreja, quantas dessas pessoas foram batizadas porque foi você que levou o evangelho a essas pessoas e discipulou essas pessoas? Tem cadeiras vazias. Então nós temos que olhar para pessoas que estão na outra cadeira, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Irmãos, Marcos 16:15 diz: e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Você tem que dizer, eu não aguento mais, eu vou fazer isso. Porque se você sabe disso e não age, e não muda, é porque você aguenta. E você vai ser cobrado, viu? Por vidas que foram para o inferno, porque você não falou de Jesus. Vidas que foram para o inferno e você teve a oportunidade de falar de Jesus e não falou. Mateus 28:19 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso a pergunta, quantos aqui estão sendo batizados a cada ano por causa de você? Claro, é por causa de Jesus, né? Mas porque você foi o agente de Jesus na vida daquela pessoa. Será que você pode dizer nessa manhã, eu não aguento mais, eu vou mudar essa realidade? Irmãos, se nós fizéssemos, cada um de nós aqui, um discípulo por ano, no final deste ano, teríamos dobrado o número de pessoas na igreja. Basta um discípulo. Não comece grande não, diga para Deus, Deus, eu não quero fazer 100 discípulos, eu quero fazer um, eu vou procurar um, eu vou caçar. Eu não aguento mais não fazer discípulo, eu vou caçar alguém. Provavelmente Deus está trazendo alguém na sua memória, já ore por essa pessoa aí. Porque se não for essa pessoa, Deus vai te mostrar outra, mas tem que dizer, Deus me mostre alguém, porque eu quero preencher. Não é a cadeira na igreja não, ela pode ir para outra igreja, irmão, não estou falando aqui para trazer para essa igreja, é trazer para Jesus. Porque isso é que é o mais importante, se você evangelizar e a pessoa for para outra igreja, é para lá que ela tem que ir. Agora, a preocupação não é encher a igreja, é encher o céu. O céu precisa estar cheio de crentes, cheio de Jesus. E quantas pessoas estão no céu que foram levadas por você, que foram levadas por mim? Quantas pessoas? Se você não decide ser um embaixador do reino de Deus, Deus continuará perguntando, a quem enviarei? A quem enviarei? Como Deus entrará nas comunidades se não for através da sua vida, se não for através da minha vida? Como as pessoas saberão que quando não estão em Cristo elas vão para o inferno? Como é que elas vão saber?
Graças a Deus, alguns visitantes vêm aqui, ouvem essa verdade, que elas estão perdidas sem Jesus, e elas entregam a sua vida para Jesus. Mas, irmãos, essa realidade, essa mensagem precisa ser ouvida lá fora. Não é só no impacto de carnaval que se evangeliza. Eu acho interessante que tem pessoas que pensam assim: eu não preciso evangelizar só no impacto de carnaval. Verdade. Mas também não evangeliza a hora nenhuma. É ou não é? Não está. Não, evangelismo não é só no carnaval. Tudo bem, você quer achar que no carnaval não se faz evangelismo, lá no carnaval se evangeliza nações? Sim, evangeliza sim. Mas você não quer, não gosta, tudo bem. Agora, não fazer o evangelismo ao longo do ano também é um problema, inclusive para quem vai para o impacto, porque quem vai para o impacto não está livre também de, já evangelizei para o ano todo no impacto. Não, ali foram só 5 dias, resta 360. Então a gente precisa ver o que é que a gente está fazendo com os nossos 365 dias. Então, irmãos, nós temos que entender que Deus nos deu uma missão. A missão é pregar o evangelho. É por isso que tem muito crente em depressão, tem muito crente abalado psicologicamente, porque não estão vivendo por propósito. Não estão vivendo, não tem sentido na vida, não entende que a missão que Deus deu é o sentido na vida que elas têm. Eu não estou dizendo que essa é a única causa disso, mas as pessoas não estão plenamente satisfeitas na sua vida, porque nossa vida tem 3 pilares: espírito, alma e corpo. Se não tiver Jesus no coração, não tem como estar plenamente satisfeito em nada, concorda sim ou não? Então, espiritualmente falando, tem que viver Jesus. Fisicamente falando, tem que estar saudável. Uma pessoa doente fica realizada, sim ou não? Não fica, irmãos. Você tem que dizer para a sua saúde: olha, eu não aguento mais. Eu estou até pensando em pregar uma série sobre saúde aqui. Eu não aguento mais e mudar. E tem também a alma, irmãos, a mente. Tem que ter o autoconhecimento, a empatia, tem que ter o desenvolvimento intelectual, para não só por causa do financeiro, mas porque ele também preenche as outras áreas da vida. Então, cada área dessa tem tripés. Talvez eu fale sobre isso, mas eu não quero entrar nisso. Eu quero entrar no seguinte: por que é que a IBMI existe? Se eu perguntar para você, por que é que a nossa igreja existe? Se você é membro, por que é que você existe e é membro da nossa igreja? Vocês sabiam que a nossa igreja tem uma declaração de missão? Sim ou não? Você sabia que essa missão é a sua missão, não é a missão desse prédio, é a missão das pessoas, de cada um de nós? Sim ou não? Vamos ver a missão da igreja? Posta aí, bota aí, não, posta, ó. projeta aí na multimídia. A missão diz assim, ó. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Alcançar e acolher as pessoas, fazê-las discípulas de Jesus, para servirem e adorarem a Deus. Mais uma vez, vamos dizer: alcançar e acolher as pessoas, fazê-las discípulas de Jesus, para servirem e adorarem a Deus. Vou dizer mais uma vez, depois vou tirar, os irmãos vão precisar dizer. Isso tem que estar memorizado, porque é a missão da vida dos irmãos. Vamos lá? Alcançar e acolher as pessoas, fazê-las discípulas de Jesus, para servirem e adorarem a Deus. Pode tirar? 1, 2, 3. Alcançar. Para servirem e adorarem a Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa é a nossa missão, esta é a minha missão, esta é a sua missão. Você precisa alcançar evangelismo, acolher comunhão, fazê-las discípulas, discipulado, para servir, serviço e adorar, adoração. 5 propósitos. Você cumpre com a nossa missão os 5 propósitos de Deus para a nossa vida. Isso é propósito. Se você memorizar essa missão e começar a viver por ela, você vai estar vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Então, irmãos, nós podemos nos tornar mais intencionais, estender a mão para quem está na outra cadeira, estender a mão para quem está do lado, olhar para as necessidades. Irmãos,
a palavra amor, né, nós lemos um texto sobre amor. Infelizmente, na língua portuguesa, ela não é tão rica como o grego, né? O grego tem uma palavrinha para cada tipo de amor que a Bíblia descreve, e infelizmente, tudo ali está com a palavra amor. Mas a Bíblia fala do amor storge, que significa o amor familiar, do amor eros, que é o amor relacional, sexual, a palavra filia, que é o amor ao próximo, à nação, e a palavra ágape, que é esse amor que está sendo pregado aqui, que significa o quê? Um amor prático, um amor sem emoção, um amor que você não precisa se emocionar para poder fazer, você sabe que tem que fazer e faz. Você faz porque você não aguenta mais do jeito que está, então você vai e faz. Isso é amor. A melhor palavra que expressa esse amor é serviço, né? É doação pelas pessoas. Então, nós precisamos viver, irmãos, um amor ágape pelos outros. Um amor ágape pela pessoa que está sentada do seu lado aí. Um amor ágape pela pessoa que está morando pertinho da sua casa, do lado da sua casa, do seu apartamento do lado. Você tem que desenvolver um amor ágape por essa pessoa. Você pode começar orando por ela. Quando a gente ora por alguém, irmãos, Deus começa a encher o nosso coração de amor por aquela pessoa. Não sei se vocês já tiveram experiência, eu já tive. Já tive pessoas me perseguindo. Eu comecei a orar por essa pessoa. Ah, como eu desenvolvi um amor por essa pessoa. E quando eu cheguei para essa pessoa e me expressei, ela nem acreditava tamanho o enchimento de amor que eu tinha por ela. Então é assim que a gente tem que viver, irmãos. A gente precisa, antes de amar as pessoas, entender que de fato Deus, Ele nos ama. Na passagem que lemos, 1 João 4, agora o versículo 9 e 10, diz assim, ó: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele ficou lá sentindo? Foi sentimento que Deus teve? Não. Ficou sentindo? Não. Ele simplesmente tomou atitude. Ele podia até estar sentindo, mas o amor ágape é uma atitude. Qual foi a atitude de Deus? Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus Pai nos amou tanto que enviou o seu Filho para que os nossos pecados pudessem ter perdão, para que nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus pudessem ser cancelados, e assim nós pudéssemos ter acesso a Deus. É por isso que nós temos que entregar a nossa vida ao senhorio de Cristo. Para quê? Para termos acesso a Deus, para termos o perdão dos nossos pecados. O pecado é o véu que nos separa de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado e nós podemos entrar no Santo dos Santos. Então é isso, irmãos. Não sei se eu amo o suficiente os meus filhos, se eu amo vocês o suficiente para colocar meus filhos para morrer por vocês, mas Deus ama vocês de uma maneira tal que Ele entregou o seu lindão, né, o seu unigênito, para morrer por nós. Max Lucado, ele coloca dessa forma: se Deus tivesse uma geladeira, a sua foto estaria nela. Se Ele tivesse uma carteira, a sua foto estaria nela. Ele lhe envia flores a cada primavera e um nascer do sol a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, Ele ouvirá. Ele pode viver em qualquer lugar do universo e Ele escolheu o seu coração. Aceite, amigo, Ele é louco por você. Irmãos, eu tenho convicção de que quando Jesus morreu na cruz, o meu nome estava na cabeça dele. Eu tenho convicção de que o seu nome estava na cabeça dele. Foi por isso que ele sabia o que estava fazendo e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por que não sabem? Porque eu estou trazendo salvação para Maria, para João, para Giovanni, para Bárbara. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Perdoa-lhes. Então, irmãos, vou compartilhar já no início dessa série 3 maneiras práticas da gente responder ao eu não aguento mais quando se trata
da pessoa que está na outra cadeira. Primeiro, nós precisamos nos conectar, irmãos. Você não pode aguentar mais sentar na igreja, entrar na igreja e não se conectar a pessoas. Você tem que dizer: eu não aguento mais. Diga: eu não aguento mais. Diga: eu não aguento mais. Se conecte com as pessoas. Entrar na igreja e sair: são as pessoas que têm que falar comigo. Não! Você tem que falar com as pessoas. Tem gente que está esperando: eu entrei na igreja e saí, ninguém falou comigo. Não! Quando eu entrar na igreja e sair, eu é que tenho que falar com as pessoas. Não tenho que esperar delas isso, né? Tem gente que cheio de mimimi, gente, mimimi. Não, eu sou o agente de Deus na vida das pessoas. Vamos nos conectar a elas. O texto que lemos, 1 João 4,7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Se você está em Cristo, o amor vai fluir de você. Então Deus nos manda você amar as pessoas. E o amor, irmãos, ágape, que é o amor desse texto, ele naturalmente, essa palavra ágape, ela já quer dizer intencional. Se você não tem uma atitude ali, não tem ágape. O ágape, ele é prático, ele é sem emoção, ele não precisa ter sentimento, ele é uma atitude. Você está cansado, sabe aquela pessoa cansada? Jesus pede: ande a segunda milha. O que é que você faz? Se levanta e anda a segunda milha. Anda a terceira, anda a quarta. Irmãos, quantas milhas necessário for para expressar o ágape de Deus, ande. Ande. Então, quando você, irmãos, sai do culto online e vem para cá, você está fazendo um ágape. Você está dizendo: olha, eu vou para lá, porque eu quero adorar a Deus com os irmãos, e eu quero me conectar aos irmãos. Eu posso até não gostar de fazer isso, mas eu não tenho que ter sentimento, eu tenho que ter atitude. Eu tenho que dizer: eu não aguento mais estar em casa, eu preciso estar na comunidade de Cristo. Eu preciso estar louvando ao Senhor. Então, hoje você pode entrar num grupo de WhatsApp, nas redes sociais, criar um perfil fake lá e ser quem você quiser, né? Os relacionamentos estão muito fluidos, irmãos, mas o que Deus quer não é isso. Deus quer intencionalidade, né? A Bíblia diz que a igreja é como uma família, e se você está aqui, aqui é a sua família, irmãos. Todo cristão precisa se conectar com cristãos, com irmãos, com irmãs em Cristo, em dois níveis. O primeiro deles, nos cultos da igreja. Nos cultos da igreja, nós adoramos juntos, né? Nós estamos aqui, irmãos, cantamos louvores juntos, né? Oramos juntos, estudamos a palavra juntos, e olha que maravilha, a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então, na igreja é a certeza que teremos a manifestação da presença de Deus, não da forma como ela está dentro de você, mas é uma presença de Deus que se manifesta através da comunidade, e essa presença ela é diferente da que você tem dentro. Ou seja, vou dar um exemplo claro para os irmãos. Como é que você vai saber como é que alguém vai saber que você tem uma necessidade, seja de comida, seja financeira, seja emocional, seja de luto, se você não tiver alguém do seu lado? Agora eu lhe digo, quando você vem para a igreja e conta para alguém o que você está passando, Deus, ele usa essa pessoa para ministrar sobre a sua vida. É claro que nesse nível de congregação aqui, muita gente, é difícil esse relacionamento acontecer agora, enquanto a gente está aqui na igreja, é difícil. É por isso que é importante os irmãos se envolverem nos ministérios. É por isso que é importante os irmãos se envolverem em algum grupo da igreja, algum grupo pequeno, né? Mas se estamos aqui reunidos, nos reunimos para proclamar a glória do Senhor juntos. Salmo 34:3 diz: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Pastor, eu fico em casa sozinho,
É bom você adorar a Deus em casa, mas também precisa de uma comunidade para poder adorar juntos. E vamos fazer como diz o Salmo 100. Salmo 100, versículo 2: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Irmãos, quando você vier para aqui, é para você cantar. O pastor Bira já falou sobre isso, né? Às vezes está o Ministério do Louvor aqui ministrando e você está parado assim. Não, cante com alegria. Ah, pastor, não sei a música. Se você não ficar lendo a letra, você não vai aprender a música. Você precisa aprender um cântico novo, uma música nova. Tem que sair do seu coração um novo cântico. Para de querer cantar só as músicas que você já sabe. Aprenda novos cânticos. Vamos cantar cânticos que revelam a glória de Deus. Irmãos, Deus ele é eterno. Ou seja, eternamente teremos cânticos para cantar sobre Ele, diferentes. Teremos novos cânticos sobre Ele, novos e novos e novos eternamente. Deus não está revelado só em um conjunto de cânticos, não. Deus fala, devemos prestar culto a Ele com alegria e entrar em sua presença com cânticos alegres. Segundo aspecto, irmãos, sobre a conexão com a pessoa que está na sua outra cadeira aí, que é a pessoa que está do seu lado, ou com as pessoas que estão na igreja, é em um pequeno grupo. Nos ministérios, nós cuidamos uns dos outros, e lá realmente no ministério, um curso da família que você faz, um grupo de trilha de alcance, né? Trilha de alcance é o grupo que nós estamos fazendo nas casas com objetivo evangelístico. Inclusive, se você quiser, olha, eu quero alcançar minha vizinhança, gostaria que alguém fosse na minha casa para pregar a palavra na minha casa, eu convidando vizinhos que eu conheço, porque não vai trazer ninguém para sua casa, você que vai trazer as pessoas para sua casa. Então eu quero trazer meus convidados aqui, vem alguém da igreja aqui para poder pregar uma palavra, fale comigo, ou com o pastor Bira, ou com o pastor Elis, falando assim, eu quero implantar o trilha de alcance na minha casa, que a gente vai conversar com você. Então, porque tem pessoas que você está evangelizando e quer que elas não estão vindo para a igreja, mas você quer alcançá-las. E isso pode ser temporário. Ah, vamos fazer isso por um mês, fazer isso 3 meses. Enfim, o tempo você que vai dizer quanto é. O importante é que quer alcançar a sua vizinhança, você tem irmãos aqui, parceiros, que podem te ajudar nesse processo. Irmãos, e é importante de participar de escola bíblica, é lá que você vai conhecer uma pessoa. Ministério de jovens, ministério de adolescentes, é lá que você vai se conectar, é lá que vão poder te ajudar, é lá que vão poder orar por você, orar por sua mãe, orar por sua família. Você vai ser ministrado quando você estiver presente, e também vai ministrar quando você estiver presente. O evangelho, irmãos, nós somos como um corpo, um vai ajudando o outro com os seus dons. No livro de Atos, irmãos, os primeiros cristãos, eles desfrutavam de uma experiência muito grande. Eles se reuniam no pátio do templo, sim, mas eles também se reuniam nas casas para uma experiência de grupo pequeno de compartilhamento, né? E esse deve ser o padrão, irmãos. Reunião no templo, reunião nas casas, reunião no templo, reunião nas casas. Enfim, a gente precisa fazer com que a igreja seja mais do que um domingo pela manhã, que já é ótimo, já é maravilhoso. Nós temos liberdades para estar juntos, para poder celebrar o Senhor juntos. Mas a igreja não é isso. A gente precisa dizer, eu não aguento mais viver nessa mesmice. Eu quero uma vida cristã diferente. Eu vou mudar. Porque, irmãos, essa mensagem aqui a gente ouve 1000 vezes, mas o que mudou? O que é que tem mudado? A gente precisa dizer, olha, eu não aguento mais, eu vou mudar. E quando é que a gente consegue mudar? Quando a gente coloca na nossa rotina, irmãos. A gente precisa ser intencional. Intencionalidade tem a ver, coloquei data e horário para acontecer. E naquela data e naquele horário vai acontecer. Tem que ser assim. Se você não colocar na rotina, fica só no mundo da fantasia, no mundo do sonho, não tem disciplina, não tem hábito, não tem, como é que eu posso dizer, rotina. Ah, pastor, Deus não é... Tem gente que critica a rotina, irmãos, mas a rotina é que te leva, pequenas ações te levam a grandes lugares. A gente precisa de pouquinho em pouquinho, por isso que a Bíblia fala, né? Medita na sua lei de dia e de noite, porque se você medita de dia e de noite, você vai desenvolvendo comunhão, é sem parar. Tudo que você faz, 15 minutos no dia, 20 minutos no dia, mas com frequência, você vira
um gigante naquela área que você está fazendo. Então a gente precisa ter intencionalidade, a gente precisa ter rotina, a gente precisa fazer isso com intenção, irmãos. E é nesses grupos que a gente recebe o melhor de Deus muitas vezes, porque é lá que alguém descobre que você precisa de uma cesta básica, é lá que alguém descobre que você está passando por uma luta, que precisa de oração, você vai encontrar um amigo, uma amiga para te ajudar em uma determinada situação. São nesses grupos que você vai encontrar acolhimento. Acolhimento são nesses grupos, irmãos. Numa igreja pequena, todos se conhecem, né? O pessoal sabe das necessidades, se morrer um parente da família, todo mundo sabe, todo mundo se junta, todo mundo ora, todo mundo fica sabendo. Mas aqui, numa igreja grande, é muito difícil, irmãos. Então, são nesses grupos que essa comunhão vai fazer o que Gálatas 6:2 diz. Ele diz o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Querem cumprir a lei de Cristo? Ame as pessoas. Levem os fardos pesados uns dos outros. Ou seja, os grupos, a relação é que vai fazer. Então, irmãos, a única lei de Cristo é amar a Deus e ao próximo. E o melhor lugar para isso acontecer é na relação próxima, na relação de um grupo pequeno, na relação de um ministério, na relação de uma que você se torna ali uma família. Então a gente precisa se envolver com as atividades da igreja. Tem o Ministério de Missões, por exemplo, sempre está aí fazendo o Ilumina Salvador. Vai lá, procura e-mail, eu quero participar desse grupo. Gente, a equipe de missões é unida, você vê uma família, eles fazem café aqui, estão juntos o tempo todo, né? Você vê as bandas do Ministério Louvor também, elas se unem. Essa banda aqui mesmo faz almoço. Eu vou lá um dia almoçar, viu? É muita lasanha, né? Muita coisa gostosa. Irmãos, os grupos pequenos se fortalecem, eles ali são uma família. Eu fico assim, meu Deus, que coisa linda o que os grupos fazem, né? Então, é no grupo, irmãos. Por exemplo, o pessoal do Trilha de Alcance, né? De vez em quando, domingo eu vou almoçar lá, a galera se reúne, tem feijoada. Eita, é bom demais, irmãos. É bom demais, passa uma tarde inteira de domingo junto, né? Coisa boa. Então a gente precisa disso. Então, primeiro, nós vimos que nós precisamos nos conectar uns aos outros. Segundo, encorajar. Hebreus 10:25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o quê? O dia. Que dia é esse? O dia da vinda de Cristo. Tem gente que diz assim: Jesus está demorando muito para voltar. Irmãos, você quer ver que Jesus pode voltar para a sua vida hoje? É só você morrer hoje. Se você morrer hoje, Jesus voltou, porque aí você saiu da temporalidade do nosso relógio, entrou na atemporalidade, e aí já está definido, porque Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso. Então, se você morrer hoje, encontrou Jesus. Aí eu pergunto para você: você sabe se você vai morrer hoje? Ninguém sabe. Então nós precisamos viver o Evangelho hoje. Amanhã pertence a Deus. Porque o que tem de jovem morrendo aí de coração, vocês estão vendo isso ou não? Muito jovem, muita gente, o mundo mudou depois da pandemia, viu? Depois da pandemia, repense a sua vida. A vida é outra. Você está vivo hoje e não sabe como é que você vai estar amanhã, porque a quantidade de vírus, a quantidade de coisa que a gente vê por aí, a gente tá um negócio complicado, irmãos. Então a gente precisa entender que ainda mais no tempo de hoje, viver o Evangelho é mais urgente. Você tem que dizer: eu não aguento mais, eu vou encorajar as pessoas. Então é no grupo pequeno que a gente encoraja uns aos outros, é na igreja que a gente encoraja. E de que forma então você pode cumprir essa missão, irmãos? Aí eu vou dar uma tarefinha para você. Use palavra verbal e escrita. Qual é a tarefinha que você vai fazer hoje? Se você senta do lado de alguém há muito tempo e não tem o telefone dela, pegue o WhatsApp dela
E aí mande uma mensagem de encorajamento para ela, um versículo bíblico, mande para ela uma mensagem. Mas não mande aquelas mensagens que você manda para todo mundo, não, né? Irmãos, aquelas mensagens que todo mundo manda para todo mundo, quem manda para mim, ou eu bloqueio, ou eu coloco numa lista lá que eu não vejo mais, porque eu não leio mensagem que mandam para todo mundo, eu não leio, irmãos. Agora, se você mandar uma mensagem para mim, eu leio. É uma mensagem, pastor, que bênção ter o Senhor na minha vida, eu tenho orado pelo Senhor. Pode mandar mensagem para pastor Bira, manda mensagem para pastor Elis, olha, pastor Elis, tal, ontem o Libertas foi uma bênção, fala com ela, né? Encoraja a pastora, encoraja os pastores, encoraje seu irmão a continuar vivendo o ministério. Irmãos, nós temos que dizer, eu não aguento mais para minha mesmice cristã, e eu preciso começar a encorajar os irmãos. Então, quando você vê uma pessoa lá trabalhando no salzinho, por exemplo, não fique reclamando de tudo, agradeça, porque agora, ao invés dela estar aqui no culto, usufruindo do bem bom, está lá cuidando do seu filho que está quebrando tudo, né? Agradeça pela pessoa que está lá, porque se você está aqui, é porque tem gente lá cuidando de seu filho. Elogie, chegue lá, elogie, olha que bênção, professora, que bom, encorajem, né? Discipuladores de novos crentes agora não estão aqui, eles estão nas salas aí embaixo, ensinando o beabá do evangelho para os novos crentes. Elogie o professor, encontra ele, você sabe que ele é discipulador, encoraje ele, fala, olha, eu sei que é a glória de Deus, mas irmão, continue, viu, Deus está fazendo a obra através da sua vida, é isso aí, irmão. Irmãos, o evangelho precisa ser feito de encorajamento. Murmuração e reclamação é louvor ao diabo, irmãos. Quando você abre a boca para reclamar, você está dizendo, olha Deus, eu não quero que seja do meu jeito, eu quero que seja do meu jeito. Eita, crente que reclama, devia rever realmente se é crente ou não. Porque a gente precisa ter uma vida de gratidão a Deus. Só a salvação, irmão, já seria suficiente para a gente agradecer por tudo que acontece na nossa vida. Tudo, inclusive as coisas que a gente acha ruim. Então a gente fica, cadê o evangelho? Sabe do evangelho, sabe tudo, mas chega na hora de pisou no calo, só a misericórdia. Mexeu com o filho, ixi, Satanás sai da frente. Porque nem Satanás é capaz de aguentar um negócio desse, né? Irmãos, aprenda a agradecer pelo que Deus te dá. Nós temos um ar-condicionado aqui, agradeça a Deus. Invista na obra, oferte para o ar-condicionado. Irmãos, isso é nosso, é de Deus, não é de ninguém, não pertence a ninguém. Tudo aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus. Então use palavras verbais. Efésios 4, 29 diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de... Eita, como tem crente que diz besteira, né ou não é? É isso, irmão. Nenhuma palavra torpe. Se sua boca sai palavra torpe, o que é que você vai dizer? Eu não aguento mais ser assim, eu vou mudar. Você tem que dizer, eu não me aguento, né? Porque tem gente que não te aguenta, mas você também tem que não se aguentar, né? Nenhuma palavra torpe sai da sua boca. Está dizendo uma ou duas? Está dizendo uma ou duas? Não. Está dizendo quantas palavras torpes tem que sair da boca? É nenhuma, irmãos. Nenhuma. Crente que reclama de quê? Às vezes eu fico perguntando, reclama de quê? Porque nem o crente que é morador de rua tem o que reclamar, porque Jesus está dentro dele. Agora você que não está morando na rua, reclama de quê? O crente que mora na rua está louvando e agradecendo a Deus, porque ele sabe o que ele recebeu. E você? Reclama de quê? Agradece, irmãos. É por isso que a gente não tem que ter medo do futuro, porque a gente não tem o que reclamar. Quem tem Jesus está salvo e acabou. Esse mundo aqui não vale nada, irmãos. Medo de quê? Medo de quê? A gente não tem por que ter medo de nada. Se Jesus está em você, acabou. Acabou. Ficar ansioso para quê? Se Jesus está dentro de você, acabou. Ansioso por quê? Jesus está dentro de você, é suficiente. O resto pode entrar no caos, pode parecer que vem uma tempestade, o mar não se abriu ainda, a tempestade está forte. Jesus está no barco. Jesus está no barco.
Medo de quê? Ansiedade por quê? Então você tem que dizer: olha, eu não aguento mais a minha bobagem. Acorda, Jesus está dentro de você. Então, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Eu fugi até do assunto, né? Mas apenas a que for útil para quê? Edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Ou seja, se você for dizer uma coisa para alguém, você tem que se perguntar: o que eu vou dizer vai abençoar essa pessoa? Vai, então diga. O que eu vou dizer vai trazer tristeza para essa pessoa? Vai, então não diga. Então não diga. Vá orar por ela, para você ter todo o amor do mundo, porque se Deus pedir para que você vá dizer para ela que ela está em pecado, aí Deus vai usar você com todo o amor para chegar para essa pessoa e falar com ela. Mas, irmãos, precisamos mudar. A gente precisa dizer: olha, eu não aguento mais ser esse crente que eu sou. Eu não aguento mais. Então, a igreja deveria ser como aquele lar no campo. Sabe aqueles filmes que a gente vê assim, um campo, uma grama bem verde, né? A gente tem até um livro que diz: a grama do vizinho é mais verde. A gente sempre acha que o vizinho está melhor do que a gente. Eu não acho não, irmão. Para mim, eu estou melhor do que o vizinho, porque eu tenho Jesus e o vizinho não tem. Eu tenho que ir lá e falar de Jesus para ele. Eu estou sempre melhor do que o meu vizinho. Sempre. Porque se Jesus está comigo, eu tenho tudo. Então, irmãos, lá no campo, lá raramente se ouve uma palavra torpe e desanimadora. Mas no mundo real, irmãos, até mesmo nas igrejas, muitas pessoas nos desanimam. Pessoas que mandam mensagem para desanimar pastores, desanimar líderes de ministério, pessoas que só são do contra, nunca concorda com nada, sempre quer tudo do mesmo jeito. Eu li uma vez, irmãos, que são necessários 20 bilhetes positivos de encorajamento para anular o efeito de um bilhete de crítica. São necessários 20 bilhetes de encorajamento para anular um bilhete de crítica. Então a gente precisa encorajar, irmãos. Então abra sua boca para encorajar. Se você não está encorajando também, está pecando. Saia para encorajar pessoas, amém? É uma ordem, um texto, nenhuma palavra torpe saia, mas apenas a que for útil para edificar. Essa aí tem que sair, a gente não pode reter isso. Outra coisa, irmãos, nós devemos usar atos de gentileza para com as pessoas. Irmãos, os atos de gentileza, eles encorajam os outros. Quando você paga um lanche para alguém, quando você dá um livro para alguém, quando você dá um presente para alguém, a pessoa se sente honrada, a pessoa se sente encorajada. Efésios 4:32, a parte A diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Então a gente precisa ser bom com os outros, irmãos. Bondosos. Desafio você também nessa semana, além de mandar uma mensagem para essa pessoa, de coragem, você vai procurar alguém na igreja. Vocês entenderam a tarefa, né? E isso precisa virar uma rotina. Não é para o pastor ficar mandando: essa semana eu mando, já cumpri minha... Não, é a Bíblia que manda você fazer isso o tempo todo. Mas eu estou desafiando você a sair da inércia, né? Tem gente que está travado lá com os dois pés. Não, sai do lugar, diga assim: eu não aguento mais ficar preso aqui, não aguento mais. Eu sou tímido, não sei o que, não aguento mais minha timidez, eu não aguento mais a minha apatia, a minha mesmice. Vou mandar uma mensagem de encorajamento para um líder, um professor, alguém que está servindo lá embaixo, o pessoal da casa de recuperação, que trabalha duro na casa de recuperação. Manda mensagem para eles, irmãos, manda, encoraja. Então, atos de gentileza, irmãos. Nós precisamos também dar um presentinho. Escolha alguém para dar um presente e dê um presente. Graças a Deus, irmãos, nós pastores aqui somos privilegiados, viu? Toda hora a gente recebe uma coisa aqui. Os irmãos são uma bênção, realmente. Palmas para Jesus pela vida da igreja, viu? Semana passada eu recebi um quibe todo natural, irmãos, feito
maravilhoso. Meu Deus, até hoje eu tirei do congelador, que eu comi metade na semana passada, e ele está lá me esperando para poder comer a outra metade. Irmão, a gente recebe presente demais aqui, graças a Deus, e é isso que encoraja a gente. Isso é bom, irmãos, isso é encorajador. Faça isso com os outros também, com os irmãos, entre vocês, façam, isso é bom, irmãos, né? E finalmente, terceira e última lição, nós precisamos buscar reconciliação com quem está na outra cadeira. Quem está na outra cadeira, você precisa se reconciliar com essa pessoa. Já o último versículo do texto de 1 João 4, versículo 12, a parte B diz: se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Precisamos nos amar. Irmãos, como igreja nós não somos perfeitos. Ninguém gosta de confronto. Ninguém gosta. Mas, irmãos, muitas vezes nós precisamos confrontar. E aí, às vezes, alguém te ofende. E como é que a gente tem que lidar com a ofensa, irmãos? Preste atenção. Mateus 18,15 vai dizer: se seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Ou seja, quem é que deve... Tem uma pergunta que todo mundo faz, né? Se ocorre um problema, quem é que deve ir primeiro? Quem é que toma a iniciativa, né? Então Jesus disse também, aqui, o texto está dizendo o seguinte, volta aí o texto para a gente olhar dentro dessa pergunta. Se o irmão pecar contra você, quem foi ofendido? Eu, né? Então se o irmão pecar contra mim, mesmo assim eu vou até ele, e eu vou falar para vocês como é que vocês vão fazer. Não é chegar, você errou comigo, você isso, não, calma que eu vou explicar para vocês. Mas aqui está mostrando apenas o seu papel de ir até ele. Mas tem outro texto em Mateus 5 também que disse que se você trouxer uma oferta e ali no altar lembrar que alguém tem alguma situação contra você, ou seja, você fez contra ele, vá ali no altar, deixa ali, vá lá, se reconcilie com seu irmão e depois volte para você dar a sua oferta. Ou seja, neste caso, não foi o irmão que fez contra mim, eu fiz contra ele. Então tem as duas situações, e nas duas situações a Bíblia manda ir. Tanto se você é a parte ofendida, você deve ir, quanto também se você é a parte que ofendeu, você também deve ir. Pastor, quem é que tem que ir primeiro? Todos os dois deveriam ir, mas geralmente quem vai é aquele que tem maior sensibilidade espiritual, é aquele que está mais em comunhão com Deus, é aquele que está mais próximo, geralmente é esse que vai. E como é que você deve fazer? Se alguém te ofendeu, você não vai chegar lá e dizer, se eu estava errado, me perdoe. Tem gente que diz assim, né? É assim ou não é, gente? Ou só acontece comigo isso? Olha, eu quero dizer para o senhor, se eu estava errado, me perdoe. Não é assim? Não. Ou então, você diz assim, mas se você tivesse apenas feito diferente, não é legal fazer isso. Você vai chegar para a pessoa e vai dizer, olha, nossa relação não está legal. Me ajude a entender o que foi que eu fiz, porque eu quero te pedir perdão pelo que eu fiz. É diferente ou não é? Eu quero te pedir perdão, porque se a relação está quebrada, alguma coisa eu fiz, e eu preciso pedir perdão. Irmãos, 90% dos problemas se resolvem quando os dois conversam, né? Não vá para o outro. Tem gente que, não sei quem machucou, ofendeu você. Você viu o que fulano fez comigo? Posta até nas redes sociais, né? Misericórdia, hoje em dia a rede social, só a graça, viu? É por isso que eu uso pouco. Rede social é bom para umas coisas, mas também estraga, viu? E aí, fala com as pessoas. Não, irmãos, você não tem que falar com ninguém. Se a pessoa fez algo a você,
Você vai lá, vai tentar se reconciliar com a pessoa. Tentou, reconciliou, acabou. Não precisa dizer para ninguém o que aconteceu. Resolveu vocês dois. 90% das situações vão resolver. Mas tem 10% que não vai resolver. Aí o que você tem que fazer? A Bíblia fala levar para a igreja, né? Mas não é para a igreja chegar aqui, não, é para levar para os líderes, os conselheiros, pessoas maduras da igreja. Não é você chegar, tudo bem, não teve perdão não, agora eu vou falar para todo mundo. Não é isso. Você vai buscar um líder, um irmão maduro, né? Mateus 18:16 continua, mas se ele não ouvir, pode postar aí, ó. Postar, eu estou falando postar por quê, meu Deus? Pode colocar aí. Se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que a acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem são esses 2 outros? É qualquer um? Não. Você tem que pensar o seguinte: qual é a mentalidade da reconciliação? A mentalidade não é você estar certo. Ninguém pode entrar numa briga e ficar achando que está certo é o mais importante. Não é. O mais importante é a reconciliação. Então você vai levar alguém maduro, que seja capaz de dizer para você, inclusive, o que você está errado. Porque se o intuito é reconciliar, você precisa saber o que você está errado, para poder então você pedir perdão. Porque mais importante é a reconciliação do que você achar que está certo e levar um amigo seu que vai estar do seu lado para dizer coisas para a pessoa que está lá, que está tomando partido. Não, tem que ser uma pessoa imparcial, tem que ser uma pessoa que vai olhar a situação e ajudar os dois nos detalhes. Se for um casal, procura o Ministério da Família, procura Daniel e Alicia, procura alguns líderes de casais, para eles orientarem, ajudarem. Podem procurar até os pastores, se não tiver jeito nesse caso. Aí o texto diz lá, o versículo 17, né? Vamos dizer que não teve jeito, né? Se ele recusar ouvi-los, ou seja, 2 ou 3 foi lá e ele não ouviu, aí você vai fazer o quê? Se ele recusar ouvir, se ele recusar ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Quem é a igreja aqui, irmãos? Não é a igreja. Vou chegar aqui, não. É o quê? Toda a igreja pequena, geralmente, ela é liderada por assembleia, né? Tem uma assembleia, todos os membros participam, mas não. A nossa igreja, como é uma igreja grande, existe um grupo de pessoas formada por vocês mesmos. Aqui tem gente daqui de vocês, que fazem parte de um corpo de liderança, que tomam essas decisões. Então isso pode ser levado para o pastor vai, leva para esse conselho, chama conselho deliberativo, que delibera sobre todas as questões espirituais da igreja, e aí esse grupo junto toma a decisão sobre o que fazer neste caso. Então leva para o pastor. Se o líder foi lá, não resolveu, leva para o pastor. Agora vou contar para a igreja, não sei o quê. Calma, não é dessa maneira. Então a gente precisa entender, irmãos, o poder da reconciliação. Agora, por que perdoar as pessoas? Porque nós só recebemos perdão de Deus quando nós perdoamos. Como é que a gente ora o Pai Nosso? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós o quê? Perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, Deus vai nos perdoar na medida que perdoamos. Você só pode receber o perdão de Deus se você tiver um coração perdoador. Amém? Vamos ficar em pé? Diga para a sua vida: eu não aguento mais. Feche seus olhos. Reflita como está a sua vida. O que é que está atrapalhando você de viver o Evangelho? O que é que está bloqueando você de ser um cristão influente, que entra nas comunidades, que entra na vizinhança, mas acima de tudo,
que age como cristão com aquele que está do outro lado da cadeira. Esse outro lado da cadeira pode ser a pessoa que está aqui na igreja, a pessoa que está do seu lado no trabalho, a pessoa que é seu vizinho. Reflita sobre sua vida, ore agora. Pessoas estão indo para o inferno. As pessoas precisam saber através da sua vida que sem Jesus elas estão perdidas. Se elas não entregarem a vida delas para Jesus, se elas continuarem a viver uma vida longe de Deus, elas estão perdidas, elas não vão estar com Deus quando morrerem. Elas precisam saber disso, isso é amor. Quando você diz isso para elas, isso é amor. Isso é amor. E se você entrou aqui nessa manhã e está afastado de Jesus, nunca entregou a vida para Jesus, está afastado e você quer se reconciliar com Ele, pedir perdão a Ele, você está dizendo para Jesus: eu não aguento mais viver longe do Senhor, eu quero voltar, eu não aguento mais resistir ao convite, eu quero aceitar Jesus. Se você não aguenta mais, se você quer mudar de vida, quer mudar de atitude, repita comigo essa oração. Eu vou orar como se eu fosse você, e você vai repetir comigo, entregando a sua vida a Jesus. Ore assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo diante do Senhor. Eu não aguento mais viver longe do Senhor. Por isso, Pai, eu entrego minha vida ao Senhor. Escreve, Pai, meu nome no livro da vida, que a partir de hoje eu tenha uma vida nova, uma vida diferente, uma vida cheia de paz, cheia da alegria de viver a Tua presença, Pai. Faça essa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos abrir nossos olhos. Se você fez essa oração, se reconciliando ou entregando a sua vida para Jesus, levante sua mão aí no seu lugar. Deus te abençoe. Quem mais fez? Mais gente? Deus te abençoe ali. Deus te abençoe. Cadê mais ali? Quem mais fez essa oração? Lá na galeria. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ali na galeria intermediária tem alguém? Mais alguém na galeria? Lá, Deus te abençoe. Eu gostaria de convidar vocês aqui na frente, que eu quero orar por vocês. Vocês estão voltando para Jesus. Pode vir, venha. Venha. Você também, venha. Venha, João, venha. Venha. Pode vir. Você não aguenta mais essa vida, você quer mudar. Você quer mudar, você quer ser diferente. Você quer uma vida nova com Jesus. Tem gente na galeria, eu estou esperando aqui, venha. Não tem jeito. A vida com Cristo é a melhor vida a ser vivida. Não tem jeito. E às vezes a gente precisa chegar nessa situação: eu não aguento mais, eu quero viver com Jesus. Feche os olhos de vocês, eu vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, aqui estão vidas que decidiram dizer: eu não aguento mais, eu vou mudar. Eu quero mudar de vida. Eu quero viver uma vida diferente. Eu não aguento mais viver na situação em que eu estou vivendo. Eu não aguento mais viver longe do Senhor. Eu não aguento mais não fazer a Tua vontade, não viver a Tua palavra. E em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar estas vidas com toda a sorte de bênçãos espirituais. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo agora entre nos seus corações. Que o Senhor perdoe todos os pecados de vocês estão sendo cancelados em nome de Jesus. Escreve, Pai, seus nomes no livro da vida, e que eles venham a partir de hoje viver uma vida de busca na Tua presença, uma vida de mudança, uma vida de vitória, uma vida de pessoas que sabem o que é viver na Tua presença, Pai. Nós, como igreja do Senhor, os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus.
Ó, vocês aqui, ó, vão seguir essa pessoa aqui. Ela vai dar um presente para vocês. Podem ir ali para trás e já já a gente continua o culto com vocês. Amém? Deus abençoe. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: eu também não aguento mais.